Como estão as revisões para os vestibulares por aí? Pensando em redação, o texto dissertativo argumentativo aparece em diferentes provas. Vem comigo conhecer mais a fundo sobre as características desse texto e o que você precisa saber para poder escrever um excelente texto dissertativo argumentativo. Muitas instituições hoje cobram na prova de redação a produção de um texto dissertativo argumentativo. Nesse texto, você deverá defender um ponto de vista acerca de uma temática, ou seja, uma opinião a respeito de um tema, e essa opinião deve estar apoiada em argumentos consistentes, ou seja, justificativas para convencer o seu interlocutor de forma organizada, coerente, coesa e clara. A proposta de texto certamente exigirá que o participante escreva um texto dissertativo argumentativo, que é um texto em que, por meio da argumentação, defende-se um determinado ponto de vista. É mais do que uma simples exposição de ideias. Por isso, você deve evitar elaborar um texto de caráter apenas expositivo, devendo assumir claramente um ponto de vista. Além disso, é preciso que o ponto de vista que você irá defender esteja relacionado ao tema definido na proposta de redação. Textos como esse, a exemplo do cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, organiza-se com base na defesa de um determinado ponto de vista sobre um determinado assunto e mescla duas tipologias textuais. É argumentativo, porque você precisa defender o seu posicionamento, um ponto de vista, e também ele é dissertativo, porque vai utilizar explicações para justificar o seu posicionamento acerca de uma determinada temática. O objetivo desse texto é o de convencer o interlocutor, ou seja, o leitor de seu texto, de que o seu ponto de vista é o mais acertado e também é bastante relevante. Para a construção de um texto como esse, é relevante fazer uma leitura atenta da frase temática, ou seja, do tema que está sendo pedido no chamado da prova. Nas provas de redação do Exame Nacional do Ensino Médio e em muitas outras universidades, antes deles nos apresentarem um tema, nós vamos nos deparar com alguns textos motivadores, que são um conjunto de textos de diferentes gêneros textuais que tem por finalidade nos orientar a fazermos o recorte adequado do tema, bem como para encontrarmos inspirações para a elaboração desse nosso texto. Logo, é relevante mencionar que nós não devemos copiar os fragmentos ou parte desses textos motivadores, bem como parafrasearmos as informações que neles são apresentadas. Esses textos vão servir apenas para que a gente possa fazer o recorte adequado do tema e também para que a gente possa desenvolver o nosso tema numa linha de raciocínio que esteja em consonância com o recorte que é nos apresentado. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais o ponto de vista deve se organizar e é caracterizado por uma delimitação de um assunto muito mais abrangente. Por isso, é preciso atender ao recorte temático definido para evitar o tangenciamento, que seria uma abordagem parcialmente do tema que foi nos apresentado. Ou, ainda pior, desenvolver um tema distinto do determinado pela proposta. E o propósito desses textos motivadores é justamente esse: nos ajudar a fazer o recorte adequado. Assim que compreendemos bem a proposta do que está sendo cobrado nesta prova de redação, nós precisamos fazer o quê? Um projeto de texto e pensar qual vai ser a nossa tese, os argumentos que vamos utilizar e ainda qual será a conclusão que elaboraremos
para esse texto. Um projeto de texto não é mais do que o planejamento prévio à escrita da sua redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. Nesse projeto, são definidos os argumentos que serão mobilizados para a defesa de um determinado ponto de vista e qual será a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Se estivermos fazendo um texto para o Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo, é necessário que a conclusão venha acompanhada de uma proposta interventiva. Entretanto, se o texto é de caráter muito mais dissertativo, não há necessidade de fazermos essa proposta de intervenção. Assim, para nós iniciarmos a elaboração de um texto dissertativo argumentativo, é de extrema relevância contextualizarmos a temática e também trazermos a tese logo para o parágrafo introdutório. Não existe uma receita pronta para nós começarmos um texto dissertativo argumentativo. Entretanto, você pode lançar mão de algumas estratégias para o início do seu texto, como, por exemplo, uma exposição, um conceito, uma alusão literária, uma pergunta retórica, uma contextualização, dentre muitas outras estratégias que podemos utilizar para apresentar tanto o tema quanto a nossa tese, que nada mais é do que o nosso ponto de vista e que certamente nós defenderemos ao longo desse nosso texto. E antes de seguirmos com o nosso conteúdo, um lembrete importante: curte e compartilhe esse conteúdo com alguém que também está se preparando para os vestibulares. Depois de pronta a introdução com a tese, é necessário avançarmos para o desenvolvimento do texto, que consiste na fundamentação dos argumentos apresentados ao longo da sua redação, ou seja, a forma como você explicita e explica as informações, os fatos e as opiniões que você certamente apresentará ao leitor do seu texto. Para construirmos as justificativas, ou seja, para construirmos os bons argumentos para convencer o leitor do texto, nós podemos utilizar inúmeros recursos, como, por exemplo, definições, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, analogias, citações ou depoimentos de pessoas especializadas em um determinado assunto, alusões históricas e literárias e ainda comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos, a fim de convencer esse leitor do texto. Lembrando que todo o repertório sociocultural que você trará para o seu texto, ele certamente foi construído ao longo da sua formação. Ou seja, esse conhecimento que você deve trazer para esse texto, possivelmente ali ele pertence a inúmeros componentes curriculares que fizeram parte do seu currículo escolar. Dependendo da temática, será um determinado componente que vai ajudar você a construir esse argumento. Um exemplo que nós podemos trazer é a redação do ano passado. Nós, certamente ali, lançamos mão de todo o conteúdo que nós aprendemos em história para podermos desenvolver o tema da redação do ano passado, que foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil, ou o tema da redação, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI, que foi o exame da edição ali de 2012, em que certamente nós precisamos, para escrever e para desenvolvermos ali os argumentos, do componente geografia. Por fim, nós possivelmente ali vamos ter a última parte do texto, que vai se referir o quê? À conclusão.
Veja, se estivermos escrevendo o texto para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, nós vamos precisar fazer uma conclusão apresentando uma proposta interventiva. Essa proposta de intervenção, ela precisa estar relacionada ao tema e integrada ao seu projeto de texto. A sua proposta deve ser coerente em relação ao ponto de vista que você desenvolveu ali e também aos argumentos que foram utilizados, já que vai expressar a sua visão das possíveis soluções para a questão que foi discutida ao longo do texto. Assim, para que você possa elaborar uma proposta interventiva, procure responder às seguintes perguntas: o que é possível apresentar como solução para o problema? Que ação deve ser tomada para que a solução seja alcançada? Quem vai executar essa ação? Como viabilizar essa solução? Qual será o efeito que essa ação pode alcançar? E além disso, que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Desse modo, nós precisamos pensar em 5 elementos que devem estar presentes nessa conclusão, caso o texto seja elaborado para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Quais são esses 5 elementos que precisam estar presentes na conclusão? A ação, que corresponde ao que vamos fazer, o agente, que corresponde a quem fará essa ação, o modo ou o meio, ou seja, como é que nós vamos executar essa ação, e ainda a finalidade, para que é que nós vamos, digamos que, realizar essa proposta interventiva. E por fim, um detalhamento, que consiste em escolher um dos 4 elementos, os 4 elementos, conforme já falamos anteriormente: ação, agente, modo, meio e finalidade, e certamente trazer ali uma informação adicional a um deles, lembrando que precisamos respeitar os direitos humanos. Para provas que solicitam um texto dissertativo sem a proposta de intervenção, é necessário finalizar o seu texto de uma maneira coerente, retomando as principais ideias que você abordou ao longo do seu texto, sem apresentar uma nova ideia, mas simplesmente fechando o raciocínio que você apresentou durante o seu texto. E para isso, você pode retomar a tese que foi apresentada logo no início, lá na introdução do texto, você pode retomar a contextualização da introdução logo no primeiro parágrafo também, ou ainda retomar os argumentos que você apresentou no desenvolvimento para certamente concluir esse seu texto. E aí, o que você achou dessas dicas? Continue acompanhando nossa série de conteúdos e compartilhe com alguém que também está na reta final, se preparando para os vestibulares. Desejamos uma ótima redação!